Boa tarde, pessoal. Eu sou Gisele Cordeiro, psicóloga, e nós vamos dar continuidade hoje aos vídeos que nós estamos aí construindo, que fala sobre relacionamentos. No vídeo anterior, nós falamos sobre relacionamento e maturidade. Poderíamos definir, então, que a maturidade é a capacidade de aceitação que nós temos das nossas possibilidades, potencialidades, mas também das nossas limitações. E quando nós colocamos isso no quesito relacionamento, nós temos a dificuldade, às vezes, de admitir aquilo que nos limita, tanto de perceber o que nos limita, quanto perceber as habilidades, capacidades e comportamentos que nos faltam. Até porque nós vivemos em uma geração em que essa educação tradicional já é a base da estrutura de olhar o que falta, tanto que a nossa avaliação é em notas e não em capacidades, né? Vou dar um exemplo clássico para vocês. Em 2007 eu conheci, através da literatura de Rubem Alves, a Escola da Ponte. Uma escola onde os próprios alunos elegem, né, quais são os conteúdos que eles vão aprender. Nessa escola, quando o Rubem Alves foi recebido, ele foi recebido por um menino que, teoricamente, teria uma necessidade especial. Um menino com síndrome de Down, que foi apresentar a escola para ele. Daí, para quem já tinha marcado através de um e-mail conhecer a escola com o diretor, foi recebido de uma maneira diferente. E esse menino é que fez o tour, né, da Escola da Ponte para Rubem Alves, que escreve maravilhosamente sobre a Escola da Ponte. Qual que é a ideia da Escola da Ponte? É que as crianças possam vivenciar experiências e, ao vivenciar essas experiências, elas possam trazer os temas necessários a cada desenvolvimento daquele grupo, porque o grupo vai se elegendo, né, de acordo com os interesses em comum, e desenvolvendo o aprendizado. Então, por exemplo, se eles vão aprender em matemática sobre pesos e medidas, eles vão colocar a mão na massa e fazer um bolo, por exemplo, para poder praticar pesos e medidas. E aí o papel dos professores é de mediador, tanto que educação vem da palavra educare, que significa retirar, enquanto no nosso modelo a educação quer colocar e só oferecer conhecimento, mas não retirar a partir do conhecimento de vida daquele indivíduo, das experiências que ele tem. Então, culturalmente também, nós aprendemos a olhar sempre a falta. Então, por mais que eu me dedique, por mais que eu me esforce, olha lá, eu tirei nota 6, eu tirei nota 5, né? E sem perceber, nós vamos sendo condicionados a olhar aquilo que nos falta como algo vergonhoso, como algo ruim, e não que seja algo natural da humanidade de cada indivíduo, que ninguém vai abranger todas as capacidades e possibilidades. E aí, lidar com as faltas, como eu não reconheço as minhas, nem as admito, né? Nem lido bem com as minhas limitações, como é que eu vou lidar com as limitações dos outros dentro das relações? Seja no ambiente de trabalho, seja no âmbito amoroso, seja no âmbito da amizade. Como é que eu vou lidar com essas faltas? Na Escola da Ponte, tem um momento muito bonito em que Rubem Alves, esse aluno apresenta a Rubem Alves 2 quadros. Em um quadro está, posso ajudar em, e no outro está, preciso de ajuda em. Então, por exemplo, se eu, que sou péssima em matemática, precisasse de ajuda em matemática, eu iria naquele quadro daquilo que eu não tenho habilidade, capacidade, e naquele quadro, preciso de ajuda em matemática, e vou lá e coloco essa matéria. Bom, mas eu sou muito boa em português, por exemplo, né? Aí eu vou lá, posso ajudar em português. Olha que coisa mais linda! Uma maneira tão simples e tão bonita de ensinar as crianças a lidar com as suas próprias capacidades e aceitá-las de maneira humanizada. Eu já começo o vídeo de maneira emocionada, né? Emocionada porque
dentro dos processos terapêuticos, o que nós mais vemos, a gama de sofrimento que as pessoas enfrentam, de frustrações, é pela incapacidade de nos vermos humanos, de nos vermos com as nossas limitações. No caso do Brasil, nós recebemos uma educação com modelo americano, de competição e competitividade muito grande também, né? Alguns modelos tradicionais, embora no Brasil tenha um ranking muito grande de capacidade e aceitação de metodologias educativas diferentes, né? Como Montessori, como, por exemplo, o próprio autor da Escola da Ponte, José Pacheco, desenvolve e mora hoje desenvolvendo projetos no Brasil, porque ele conseguiu que apenas a Escola da Ponte fosse um modelo aprovado, como se fosse o MEC de Portugal, né? Que tivesse aprovação no país. Enquanto no Brasil, ele consegue, através de educadores criativos, desenvolver projetos interessantíssimos em várias escolas. Então, quando a gente fala em desenvolvimento humano, nós estamos falando de relações. Porque a partir do momento que eu estou me desenvolvendo, desde que eu nasci, eu estou me relacionando com essa mãe, com esse pai, com essa família, com esses irmãos. E qual é a qualidade dessa relação? Qual a qualidade de relação que você está construindo no seu dia a dia, no seu cotidiano? Qual a qualidade de relação que você está colocando como referência para os teus filhos? Para as pessoas que estão ao teu redor? Seja qualquer papel que você assumir, porque primeiro nós viemos enquanto humanos, limitados e com potencialidades, e a única espécie que é capaz de questionar e fazer, né, indagações diante dos pensamentos. Olha que maravilha! Se nós soubéssemos nos portar como as crianças, nós criaríamos menos conflitos nas nossas relações, porque não teríamos dificuldade nenhuma em admitir o que nós temos e aquilo que nos falta. Outro processo, vamos afunilar isso então na questão do relacionamento amoroso. Lembra que nós falamos que um processo de maturidade é quando eu percebo, aceito, assumo e tenho autoconhecimento dessas minhas limitações e não exijo que o outro venha satisfazer ou complementar essas minhas limitações. Se são limitações que eu acho importante superar, eu me autorresponsabilizo na busca disso. É claro que é interessante, dentro do convívio, do relacionamento, nós não convivermos com os iguais, né, somente, porque senão nós nos fechamos dentro de uma bolha, né? O interessante das relações é que a gente faça os questionamentos e consiga encontrar respostas que sejam até diferentes das nossas, para que a gente possa fazer esse diálogo, que haja esse diálogo, essa comunicação. Então, o que mantém as relações? A comunicação. Bom, mas voltando um pouquinho no raciocínio, porque eu já tô me indo, eu sou assim, ó, vou fluir, que é uma maravilha. A questão da complementaridade é uma das características do amor romântico. Para quem não sabe, o amor romântico eu expliquei no vídeo anterior, né? Que é o amor das idealizações, onde eu acredito que o outro é que vai trazer as complementações daquilo que eu não tenho. Então, se me faltou desejo, é o outro que vai me trazer, fazer com que eu me sinta desejado. Se me faltou amor, é o outro que vai preencher esse amor. Se me faltou capacidade intelectual, conhecimento, é esse outro que vai trazer conhecimento. Tanto que a paixão, ela é desencadeada por essas idealizações daquilo que nos falta. Ou, como é uma idealização, ou seja, não é algo real, porque eu não conheço de verdade aquela pessoa, e muitas vezes nós confundimos a paixão com o amor ou com a amorosidade, eu crio naquela pessoa um personagem que ele seja capaz de complementar aquilo que me falta.
É claro que em muitos momentos, por exemplo, eu que trabalhei por tantos anos formando e treinando equipes em diversas áreas, quando nós íamos montar equipes, por exemplo, de vendas ou equipes administrativas, nós buscávamos perfis onde nós tínhamos conhecimento do perfil daquele líder e nós buscávamos perfis de complementariedade para que aquela equipe pudesse funcionar bem. Mas embora nós acertássemos nos perfis, o que ia fazer com que com que aquela equipe se desenvolvesse bem era a capacidade de comunicação e de relação dessa equipe e principalmente a capacidade de liderança, que é a capacidade de lidar e mediar os conflitos, porque diante das relações é natural que nós tenhamos conflitos. Mesmo, por exemplo, na escola da Ponte, quando aquelas crianças iriam se reunir para desenvolver um projeto, por exemplo, ou fazer um bolo, claro que as crianças vão se discordar. Às vezes, várias querem fazer a parte mais gostosa, que é do chocolate, do recheio, da cobertura, enquanto aqueles querem fazer as massas. Então, as crianças vão desenvolvendo, né? Qual é o papel do professor nesse caso? Ensinando essas crianças uma capacidade de mediação, que é a capacidade de negociação. De que neste momento um vai fazer isso, no outro momento o outro pode, né? Desenvolver dentro desse grupo a capacidade de negociação e de que nós vamos decidindo juntos. Lembra da capacidade de igualdade? Não há superior e não há inferior. Juntos, de iguais para iguais, nós vamos negociando e aprendendo a negociar. É claro que tem crianças que vai ficar emburrada, outras vão ficar chateadas, outras vão expressar isso, porque é a construção da personalidade, aí a gente já tá falando de personalidade de cada um. E é assim em todas as relações. Mas a questão é que nós queremos ser aceitos sem aceitar e ter conhecimento das nossas limitações. E como eu não tenho esse autoconhecimento das nossas limitações e o outro começa a acusar as minhas limitações, o que eu começo a fazer? A ter comportamentos reativos de defesa, que são as brigas, são os conflitos em que nós não conseguimos negociar, não conseguimos mediar, porque nós começamos a acusar os outros olhando através da lente da falta. Porque já que ele está vendo a minha falta, o que eu vou começar a fazer também? A ver as suas faltas. Na questão do amor romântico, da idealização, quando eu começo a perceber que aquele meu parceiro não tem a capacidade de suprir as minhas faltas, eu começo a enxergar aquele indivíduo como ele realmente é. Não é isso? Então a paixão lá, no máximo 2 anos, dura aí, vai se desfazendo, se diluindo, e eu vou percebendo que aquele indivíduo não é aquele ser perfeito que eu criei na minha cabeça, na minha idealização, né? E aí eu vou lidando com esse indivíduo. Por que o autoconhecimento é tão importante? Porque a partir do momento que eu vou lidando nessas relações e com esses indivíduos e eu tenho um autoconhecimento, eu tenho definido para mim o que eu busco dentro das relações. Quais os ambientes que vão fazer com que eu evolua? Quais as pessoas que vão fazer com que eu evolua no sentido de troca, de contribuição, de partilha, de parceria, né? Mas jamais de competitividade. Então, tudo aquilo que nós fazemos dentro das relações, fora da relação amorosa, nós também passamos a praticar no âmbito pessoal e até mais no quesito, por exemplo, agressividade. Existem pessoas que não, por questões sociais de limite no trabalho, que ela sabe que se ela for agressiva ela pode ser mandada embora, mas ela é extremamente agressiva no âmbito pessoal, né? Nós também vamos nos mostrando com as nossas limitações. Agora, o que dificulta é eu não ter conhecimento e consciência, que são coisas diferentes, dessas minhas limitações e dizer, olha, tudo bem, eu tenho essa limitação e se essa limitação pesa para que a gente continue na construção desse vínculo, eu preciso olhar para ela, eu preciso aprender a lidar com ela.
Eu preciso buscar quais são as referências, sejam dos meus pais, avós, tios, referências externas dos meus irmãos, das pessoas que eu convivi, que fez com que eu desenvolvesse certos comportamentos e reações que não são legais. É muito interessante quando a gente vai atender na terapia de casal, quando nós percebemos que na intenção dos dois há o afeto, há a intenção do afeto, de receber afeto. Mas a gente fica na cobrança da falta, ainda na expectativa imatura da idealização de que o outro vai me dar esse complemento do que me falta. E existe um passo, que é a questão da angústia, de que todo indivíduo tem, todos nós vivemos situações de angústia, em que nenhum outro indivíduo vai alcançar este espaço. Então eu preciso aprender a lidar com as minhas angústias, com a minha solidão, com as minhas faltas. Mas se eu não as aceito, como eu vou aprender a lidar com elas? Como eu vou aprender a reconhecê-las? E até aceitá-las. A dizer assim, olha, esta é a minha limitação e eu não tô conseguindo superar sozinha. Eu não tô conseguindo lidar com ela, né? E aí, o parceiro passa a ser um parceiro, que é aquele que ao invés de acusar, de colocar o dedo na ferida, de jogar aquilo que eu abri o meu coração contra mim nos momentos de discussões, né? Ele passa a ser o meu parceiro. Aquela pessoa que quer me ajudar no meu processo evolutivo, mas não ajudar no sentido de tomar responsabilidade para ele. Não, de compreender as suas limitações, de compreender que você está num estágio de que você vai perceber as suas limitações. Existe uma frase de Freud que diz que todo excesso esconde uma falta. O excesso daquelas pessoas que doam e o excesso daquelas pessoas que não sabem doar, da ausência. Todo excesso esconde uma falta. E quando nós não percebemos quais são essas nossas faltas, nós somos conduzidos por elas. E nós vamos tentar preencher fora da nossa relação conosco, tentar preencher isso nas relações externas. E aí nós passamos então a fazer cobranças em todas as nossas relações. Nós tentamos fazer com que os indivíduos que nos rodeiam preencham as nossas faltas, aquilo que nós podemos denominar de carência, porque carência nada mais é do que aquilo que nos falta. Eu sou carente de algumas habilidades, eu sou carente de alguns comportamentos, eu sou carente de algumas sensações, ou eu também tenho excesso de algumas sensações. Por exemplo, eu tenho um excesso de sensibilidade, mas também tenho um excesso de saber colocar limite. Que na minha maturidade eu fui aprendendo a desenvolver outros comportamentos que não a agressividade no sentido da fala, né? Porque quanto mais imaturo nós somos, mais reativos nós somos. Então, se eu estou no processo da busca de crescimento dentro dessas relações, eu vou construindo dentro do vínculo aquilo que nós denominamos como amor. Parece tão simples isso que eu estou falando, né? Mas o que eu mais vejo é essa dificuldade de nós aprendermos a lidarmos com as nossas emoções e sentimentos e reconhecê-los dentro dessas nossas potencialidades e possibilidades, dentro dessa nossa falta, daquilo que nos falta, e também perceber isso dentro das nossas relações, de que o outro vai deixar a desejar e de que eu também vou deixar a desejar. E que vão existir faltas em que nenhum dos dois vão poder preencher. Mas se os dois unidos conseguirem se conhecer, se respeitar e ter a confiança de partilha, para que essa falta não seja usada contra ele em algum momento, né? Na verdade, aquela frase antiga que às vezes aparece no filme que o padre diz: alguém tiver que falar algo contra, que fale agora,
né? Seria um momento que o casal devia dizer tudo que ele tem para dizer um pro outro, né? De maneira imatura, e a partir dali ser um recomeço para que ele tenha maturidade, para que os dois tenham maturidade de aprender a expressar como ele se sente e não a falta do que ele sente. É como eu me sinto. Eu me sinto sozinha, mas como que eu vou preencher essa falta? Exigindo do outro? Ou expressando a minha solidão? Eu quase falo solitude, né? Que em espanhol a gente fala desta maneira. Então eu vou aprendendo também, dentro desta comunicação, além de aceitar e reconhecer essas minhas limitações, a expressá-las de uma maneira sem acusar o outro e colocar limite quando o outro venha a fazer os julgamentos. Por que é tão fácil nós fazermos julgamentos? Porque quando eu faço julgamento, a responsabilidade daquilo que eu julgo, a culpa é sempre o outro. E aí eu não preciso assumir a responsabilidade das minhas carências, daquilo que me falta. Seja no âmbito profissional, no âmbito amoroso, no âmbito familiar. Em todas as relações, já que relacionar-se são essas ligações que nós mantemos diariamente. Então a pergunta que eu vou te deixar aqui, o vídeo hoje vai ser breve porque eu tô com um paciente agora, logo em seguida. A pergunta que eu vou deixar para vocês é: quais são as suas carências? Você acha que as pessoas têm responsabilidade sobre as suas carências? Ah, mas foram os meus pais. Eu entendo, eu compreendo que durante toda a nossa história de vida nós sofremos carências e que nós não aprendemos a partilhar. Isso que as crianças fazem na Escola da Ponte é partilha, é aceitação. E é dessa construção que cria-se a afetividade. No filme Amélie Poulain, ela vai preencher as carências dos outros, porque ela tem um medo imenso da entrega e de olhar para as próprias carências. Tanto que tem um momento que o pintor, que se torna amigo dela, que é vizinho, diz assim: arrisque-se, Amélie, você não tem ossos de vidro. Não admitir, não ter o autoconhecimento, não reconhecer as nossas carências, faz com que a gente limite a nossa entrega. E toda vez que eu tiver uma entrega superficial, eu vou ter uma qualidade afetiva superficial, uma troca superficial, uma partilha superficial. E hoje o que o mundo precisa é de profundidade, não de dimensão. Não de capacidade de competição, de ver quem chega primeiro, né? Não de excessos, mas é de equilíbrio. E para buscar esse equilíbrio, eu preciso começar por mim. Eu preciso começar pelo autoconhecimento. E a partir daí eu vou aprendendo a me relacionar com todas essas histórias dentro de mim, de uma maneira afetiva, com aceitação. E uma vez que eu me relaciono com esse feminino e com esse masculino que está dentro de mim, de uma maneira apaziguadora, com paz, com aceitação, são aquelas deliciosas pessoas que nós encontramos pelo caminho da vida e que nós conseguimos nos relacionar profundamente, intensamente, e são as pessoas que se tornam inesquecíveis em nossas vidas. Eu vou finalizar aqui o vídeo e nós vamos dar continuidade a esse tema de carência, do feminino, do masculino e dessas qualidades de relações. Um grande beijo e a gente se vê daqui a pouquinho nos próximos vídeos. Espero que de alguma maneira eu esteja contribuindo, que a gente possa aí fazer essa divulgação para essa partilha comunitária da afetividade. Um grande beijo.